Nesse momento estamos aqui nos estúdios, né, de gravação de Augusto, e o nosso convidado de hoje para ser entrevistado é o senhor Ricardo Aquino, cientista político, marqueteiro e comunicador, e uma observação da abrangência da sociedade, seu envolvido também na região. A Ricardo, muito obrigado pela sua presença também, esse segundo discurso firmado, para que possa compartilhar conosco aqui no Dias Augusto, para que toda a sociedade venha estar a parte dos acontecimentos. Ricardo, em primeiro lugar, bom dia. Eu lhe agradeço, Augusto, agradeço a equipe do Dias Augusto, né, por esse empreendimento inovador. É um site que vem para agregar a comunicação regional com uma proposta diferenciada. Então eu lhe agradeço o seu convite, agradeço também o apoio que você tem dado à comunicação regional, sempre trazendo, e o Dias Augusto é isso. O Dias Augusto está trazendo essa inovação. Quem já visitou o site, quem está agora visitando o site, quem já passou para outras pessoas o que o site é e a proposta do site, já sabe que tem um formato completamente diferente. E parabenizar também a equipe da Elo, da Elo Soluções Empresariais, que é uma das pessoas, o grupo que está organizando e mantendo esse projeto. Parabéns a todos. Ricardo, a gente inicia perguntando para você, você foi que buscou uma inovação na política de Senhor Bonfim, lançando, buscando, fazendo trabalho com o nome de Edivaldo Martins Corrêa, doutor Corrêa, e o senhor também foi uma das pessoas que abriu mão até da sua própria candidatura para que pudesse tentar fazer uma oposição de Senhor Bonfim forte. Eu pergunto a você, esse ano, Ricardo, irá também direcionar o questionamento do candidato das oposições aqui em Senhor Bonfim, Edivaldo Martins Corrêa? Durante o processo que nós fizemos na eleição de 2008, na verdade 2007, nós estávamos no PSB, e durante essa caminhada nós conversamos com Edivaldo Martins Corrêa e ele nos apresentou o projeto político. Nós analisamos o projeto político de Corrêa e a partir daquele momento nós começamos a construir, junto com o Corrêa e o grupo da oposição, uma proposta inovadora para o Senhor Bonfim. Durante aquele processo também eu estava no PSB como presidente, tinha a executiva municipal ao nosso lado junto com essa proposta, mas por uma questão de uma intervenção estadual acabamos perdendo o comando do partido. Ricardo, a gente pergunta e a sociedade quer saber o diferencial. Na eleição passada, Corrêa, sendo de oposição, enfrentava todos os segmentos do PT, a nível de Estado, a nível de Brasil e a nível municipal. E uma derrota com uma margem até segundos. Pessoas que militam em Bonfim, uma derrota simplificada. A derrota é derrota em qualquer ponto, mas pela abrangência, pelo rolo compressor que era o PT, Corrêa foi até bem sucedido, obtendo uma gigantesca votação. No andar da carruagem também, a mudança, o estilo de se fazer política, porque tradicionalmente um grupo que Corrêa absorvia, que era um grupo do saudoso Cândido Augusto Ferreira Martins, no qual Corrêa tinha grande amizade, eram pessoas que tinham sua maneira de pensar e imaginar. E você entrou com a filosofia moderna, houve até alguns confrontos de ideias, e você superou. Como você superou tudo isso? É natural da política, quando você apresenta uma proposta nova, o cenário tende a mudar. E tende também a haver os confrontos, que é natural. Os confrontos existem porque existem as contraposições de ideais e das ideias. Quando nós levamos a proposta da política com um projeto consistente, junto com todos, não estou dizendo aqui que foi Ricardo Aquino ou que foi Corrêa, mas um projeto que estava sendo construído com um grupo. E a partir daquele momento levou-se a discussão, é claro que existe por parte de alguns uma certa resistência, é natural. Mas a população de Senhor Bonfim entendeu bem essa proposta. Tanto que nós fomos convidados nesse processo para fazer parte da equipe de coordenação da campanha de Edivaldo Martins Corrêa. Fizemos todo o trabalho, ajudamos no processo, ajudamos o grupo de oposição a construir essa imagem e Corrêa perdeu por uma diferença de 1.500 votos. E digo isso porque a diferença foi 3.000, mas se Corrêa tivesse tido 1.501 votos, seria eleito. Então a diferença foi bem menor do que se imagina.
Então, durante esse período, depois da eleição, é claro que também depois da eleição existem rupturas. Parte do grupo migra, outra parte fica insatisfeita, outra parte vai tentar buscar outro nome. Mas Correa conseguiu, de forma habilidosa, junto com outras pessoas do grupo da oposição, manter-se como liderança. É claro que nós perdemos pessoas boas no processo, perdemos, né? Algumas vitimadas, né? Algumas já partiram, outras que migraram para outros grupos, que também é natural, né? Mesmo assim, durante todo esse processo, enfrentando dificuldades, enfrentando de uma certa forma, dentro do próprio grupo, uma oposição, Correa se manteve e hoje continua sendo um grande nome dentro do grupo da oposição, assim como outros que surgiram. Vem para somar. Nomes dentro de grupos são somas. É claro que a arte da política é a arte da conversa, a arte do diálogo, mas também não é a arte da parcimônia. Ninguém vai dizer aqui que Correa vai aceitar qualquer tipo de apoio. Como se questiona muito essa questão da junção Paulo Machado e Correa. Isso não é uma questão que, claro, nós vamos abordar com mais profundidade isso, mas isso é uma questão que precisa ser analisada. O processo político em Senhor do Bonfim está em andamento. A gente não pode mais aceitar que esse processo político fique à margem, né? À margem. Nós temos que nos colocar pontualmente dentro do processo político nacional, dentro do cenário nacional, né? Projetar deputados, projetar com possibilidade de apoio aos senadores, e quem sabe no futuro até lançar também senador, né? Bonfim já teve governador, já teve deputado, então é hora da gente começar a mostrar uma marca da cidade de Senhor do Bonfim. É claro que esse processo político também passa pelo território, né? Bonfim hoje está posicionado como uma cidade central dentro de um território que tem 9 municípios, mas que tem tantos problemas quanto qualquer outro município dentro do território. Então Bonfim precisa se reafirmar, Augusto e amigos, precisa se reafirmar como cidade, precisa se reafirmar como sede de uma micro-região. E outra, digo mais, precisa sair dessa condição de micro-região e partir para macro-região. Senhor do Bonfim não pode ficar dentro do mapa administrativo estadual como uma cidade que tem que ficar à margem de Juazeiro, né? Sem querer desmerecer a cidade de Juazeiro, pelo contrário, a cidade de Juazeiro é copartícipe nesse processo de desenvolvimento. Mas Senhor do Bonfim precisa sim, né? Precisa sim se firmar, porque aqui nós temos grandes administradores, nós temos grandes empresários, nós temos pessoas do povo aqui que trabalham diariamente que precisam ser sim valorizadas. Ricardo, você tem uma vivência gigantesca nos bastidores, porque você é uma pessoa que tem formação específica na parte científica da política. PT rachou. Zé Antônio, que era dos fundadores de Bonfim, foi para o PCdoB. Professor Paulo Machado, que foi vice de Carlos Brasileiro e foi eleito pelo PT, está no PP. Uma gama seguiu para o PSOL, Raimundo Sindicato, a doutora Graça, Carlinho Capoeira. Outros partiram para outros partidos. Como você vê esse racha na política de Bonfim, e todo mundo estava no poder, rachou assim uma coisa automática? Qual o seu análise? O que é que você pode passar para a sociedade, para os ouvintes aqui que estão terminado ligado no Diz Augusto? Olha, Augusto e amigos internautas, o primeiro ponto para se analisar é depois do processo eletivo, né? A transição. Transição porque na verdade foi Carlos Brasileiro deixou um governo de 8 anos e transmitiu o governo para Paulo Machado com algumas condições. Condição de quê? Mantenha parte do meu grupo dentro do seu governo. Então, Paulo Machado, como do PT, né, e como, na verdade, um pupilo de Carlos Brasileiro, e digo pupilo porque ele foi o nome indicado por Carlos Brasileiro dentro do grupo, ele acabou tendo que suportar dentro do seu governo uma gama de pessoas que vinham de 8 anos de um governo de Carlos Brasileiro. Perdão, atrapalhou a administração dele, Ricardo, nesse aspecto, ou funcionando? Claro que sim. Todo o processo de transição precisa ter um equilíbrio. Quando você tem parte de um grupo que vem de 8 anos numa filosofia de governo, e as pessoas são diferentes, Carlos Brasileiro tem uma maneira de gerir, e Paulo Machado uma maneira completamente diferente de gerir um município. Então essas pessoas estavam acostumadas com uma forma mais rigorosa, né? Uma forma mais, vamos dizer assim, extremamente organizada, até o limite do suportável. E quando Paulo Machado entrou com uma filosofia mais aberta, de conversação, aquela coisa, as pessoas começaram a entender que Paulo Machado era muito passivo. E Paulo Machado também, com os compromissos políticos que tinha que colocar o seu grupo. Acabou inchando a máquina. Inchou a máquina, o município teve uma queda significativa no repasse, o FPM. Isso daí, é claro que
prejudicou e muito o controle financeiro do município, né? Algumas empresas vieram para, de uma certa forma, ajudar a administrar essa folha de pagamento. E quando o município se deu conta, já havia uma dívida muito alta. Problemas de pagamento de débitos anteriores, problema de manutenção da construção, né? da continuidade da construção, como foi o Parque da Cidade, como foi a Praça Nova do Congresso, o mercado. Então, todo esse processo que estava em andamento recaiu sobre o prefeito Paulo Machado, que acabou tendo que suportar grande parte do governo de Carlos Brasileiro, colocar os dele, né, o dele também para administrar, e a queda do FPM. Então, isso daí é uma mistura bombástica que acaba inviabilizando qualquer administração. Né? Enxugamento político, né, enxugamento da máquina, requer o quê? Habilidade política. O rompimento partiu disso. O rompimento político de Paulo Machado partiu dessa questão de manter ou não. Ideologicamente, é uma questão entre o professor Paulo Machado e o próprio PT. Mas o grande problema e o grande, vamos dizer assim, a resposta que se deu a esse rompimento chama-se falta de recurso e manutenção das pessoas dentro do governo Paulo Machado. Ricardo, você está sendo muito positivo nas suas colocações. Agora, Ricardo, eu pergunto a você. Paulo Machado hoje está de olho em Edivaldo Martins Corrêa, doutor Corrêa, tentando fazer uma junção. Quem ficaria na cabeça, quem ficaria como vice para as eleições de 2012. Buscando essa união para tentar ficar no governo. Corrêa hoje a qualquer luxo do momento, dos bastidores, todo mundo de olho. Eu pergunto a você, circula, veracidade de tais fatos? O que é que você passa para o Diz Augusto nesse momento, essas guerras de bastidores, esses comentários? Vou usar uma frase para deixar bem claro, eu estou rouco de tanto ouvir. Essa coisa. Então, de tanto escutar essa coisa de dizer, olha, vai ter a junção, isso parte primeiro da análise de Corrêa. O cenário, né, você faz uma análise do cenário político atual, né, vê a projeção, isso vai ser baseado em pesquisa, em conversa nas ruas, né, e a questão dessa análise passa também pelo grupo, a decisão. O grupo vai ter que escutar o líder, né, isso é uma questão hierárquica, porque se não for assim é o caos total. Vai escutar o líder vai passar qual é a análise. Eu, particularmente, né, como presidente estou do PTB e como amigo pessoal de Corrêa, e conheço outros também de outros grupos, mas eu não acredito que essa junção se concretize da forma como estão dizendo. Corrêa já colocou claramente... Se Paulo Machado viesse para vice de Corrêa... Apoio, na verdade, a gente não pode negar quando o apoio é bom. O Paulo Machado não é uma pessoa ruim. Isso eu tenho dito há muito tempo, desde do término da eleição, e conheço. Meu falecido pai era amigo, a família é amiga. Então não é uma pessoa ruim. Mas a questão política envolve grupos. Né? E não são questões de interesses, não. São questões de ideologia política e projeto político. O projeto político que nós defendemos na outra eleição foi um projeto político que era combatido pelo atual prefeito Paulo Machado. Então, Paulo Machado tinha um projeto e nós tínhamos outro projeto. A partir do momento que houve essa ruptura do PT com o Paulo Machado e Paulo Machado com o PT, aí a gente não pode analisar um projeto político que nós combatemos como algo viável. Então, o prefeito precisa mostrar para a oposição e precisa mostrar para o povo de Bonfim que existe um projeto viável para a cidade, para que a oposição, ou parte dela, comece a analisar esse projeto político como algo simpático. Então, não é dizer, nós vamos nos unir porque precisamos nos unir para destruir ou derrubar um outro grupo. Isso não existe na política. Eu acho que a política é muito mais do que isso. A política é a união de ideias, a política é a união de pessoas boas, homens e mulheres que querem trabalhar pelo bem da sociedade, pelo bem do povo, e propostas que são viáveis para a construção. Então, quando eu falo aqui do plano diretor e alerta ao prefeito Paulo Machado, é lei. Municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter um plano diretor. É muito mais fácil para captar recursos, é muito mais fácil para você poder viabilizar projetos que acabam com muitos problemas que estão na cidade. O problema hoje do ponto de ônibus é um problema por falta de ordenamento urbano. Então, pelo amor de Deus, é uma questão que precisa ser analisada. Não é abraçar um projeto político por conta eleitoral. É abraçar um projeto político e ter a viabilidade para o crescimento da cidade. É assim que eu penso. Ricardo, diz para mim, Ministério Público, e diz para o público. O Ministério Público, promotor, encaminha para os candidatos, para os partidos,
para o setor de comunicação, uma normativa para que seja ser cumprida. Essa norma, você tem conhecimento, e dentro da ética, é uma das grandes ações por parte hoje da Justiça, que sempre, seu Bonfim, eu sou muito feliz nesse sentido, buscou orientar, buscou passar para todos os segmentos políticos a veracidade das normas para que não possa atrapalhar. Está no contexto, está na razão? Qual é o seu parecer? Olha, desde a última eleição que eu participei como candidato foi em 2004. Eu fui candidato a vereador em 2004, fiquei na primeira suplência, houve uma redução das cadeiras, né, ficamos em 11º, 10 vereadores foram eleitos, e naquele ano de 2004 não existia uma normativa, como você bem disse, né, uma lei que regulamentasse essa questão da exploração da propaganda. Depois disso, né, foi feito todo o processo, não vou entrar em minúcias, né, vocês podem, vocês que estão agora acessando, alguns podem acessar os sites, né, dos tribunais, e vão ver que essa resolução, essa lei já está em vigor e que em 2008 já foi, né, colocada em prática, e que deixa bem claro que propaganda fora de ética, chamada propaganda extemporânea, é crime. Entende-se que há um abuso do poder econômico, né, em detrimento dos que não têm essa condição, da exploração da imagem. Então, quando você tem uma pessoa, e para dar essa igualdade, esse equilíbrio na eleição, é necessário que se faça, né, e a Justiça tem feito de forma excelente, a doutora Rita de Cássia está corretíssima, né, e agiu bem, agiu na hora, né, para tentar, pelo menos, amenizar, conter esses abusos. Quando se coloca na rua algo indicativo, e aqui eu chamo a atenção dos pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeito, não só do senhor Bonfim como da região, quando você coloca na rua uma propaganda que você faz menção, mesmo que de forma indireta, ao ano eleitoral, e você é pré-candidato, você está causando aí uma distorção no cenário e abusando, né, de uma certa forma da propaganda. Então essa propaganda extemporânea, é claro que a pessoa pode muito bem fazer um trabalho social, né, na comunidade, e dentro desse trabalho social ele mostrar à população que tem feito, que isso é natural, né? Você não está fazendo disso uma propaganda antecipada, uma propaganda eleitoral. Mas quando você trabalha para a sociedade, quando você está do lado das pessoas, quando você busca melhorias para o seu bairro, para a sua cidade, a partir daquele momento as pessoas vão começar a entender, a próprio meio de comunicação vai entender que você está fazendo um bem. Agora, você pegar um dinheiro seu, né, e fazer propaganda, candidato X 2012, ou botar um slogan, candidato X, vote no melhor, então ano que vem tudo dará certo. Isso, a Justiça Eleitoral, né, está muito bem aparelhada e está muito bem atenta. Fazer isso é fazer propaganda extemporânea, a multa de 5 a 25 mil, com possibilidade de impugnação. Então, você que é pré-candidato, né, tá aí o alerta, né, Ricardo? Está o alerta. Ninguém pode dizer. A doutora enviou esse comunicado para os presidentes de partido, para o prefeito, para o vice-prefeito, então todo mundo. Para os meios de comunicação também. Para a imprensa, né? Então, já está mais do que fato, e sei que a qualquer momento também o Luiz Augusto, que é dinâmico, vai entrevistar também a promotora. Isso é muito bom porque essa informação, muita gente erra, na verdade, sem saber. Os presidentes de partido, muitas vezes, eles esquecem de avisar, né? Ou deixam lá, acham que tem muitas atividades, eu não sei, mas é importante informar os pré-candidatos, né, da sua cidade e as pessoas que estão assistindo aqui do Luiz Augusto, que isso é extremamente importante e pode inviabilizar muitas candidaturas. Então fico alerta, a promotora Gil, Rita de Cássia Gil, de forma correta e rápida. Então, os parabéns aqui ao Ministério Público. Parabéns. Ricardo, nesse momento aqui encerra-se a nossa entrevista, agradecendo, e você irá voltar mais uma vez, porque você é um homem, é um político de fato e de direito, é um cientista político de formação, é um homem da comunicação, você está entendendo, e a gente te agradece, Ricardo, muito obrigado com a sua presença aqui para conosco, e a gente aqui te agradece de coração e toda felicidade. Eu agradeço mais uma vez, Augusto, pelo convite, agradeço a você que tem acompanhado, a gente acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, pelo e-mail, então ocupou todos os espaços, né? Então, parabéns à equipe também, os sócios empresariais, um excelente trabalho, um brilhante trabalho. Quem está lá está dentro, ontem mesmo estava, e você que está aí acessando, pode acessar a matéria
dentro do lixão, né? Então você está lá. Como diz, as imagens falam muito mais do que apenas textos, né? Então você está lá dentro da matéria, é uma proposta diferenciada, uma proposta moderna. Eu quero dar os parabéns, viu? Continue assim, sendo essa pessoa iluminada que você é, com o seu trabalho, levando informação a quem mais precisa.